Vamos lá então. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela partida, mais uma vitória. O Mirassol, na partida de hoje, particularmente, eu vi assim, uma leveza e uma maturidade, né, que vem acontecendo assim, ao longo do campeonato. Mas a gente vê ali no começo que perde o Gabriel, entra o Christian, acaba mudando um pouco ali, talvez que você tinha planejado. E depois o Mirassol faz o gol, toma o gol, tem essa maturidade para poder marcar o segundo gol. E depois, com as alterações, o time se mantém ali naquele mesmo patamar, né, naquela mesma maturidade na construção de jogo. Queria saber de você o que mais te orgulha dessa equipe nessa maturidade coletiva, nessa reta final do campeonato. Boa noite. Obrigado, torcedor, mais uma vez pela tua presença, pelo teu apoio. Muito bom poder comemorar mais uma vitória aqui no Maião. Parabenizei a equipe também pelo esforço, e essa palavra é uma palavra que eu também utilizei, que é a maturidade. E nós temos que demonstrou que nós estamos com fome, a gente quer mais. Então isso é entre o falar e o agir, tem uma distância aí. Então, mais uma vez a equipe teve uma ótima demonstração de desempenho desde o começo do jogo. O gol deles foi um gol irregular, porque não foi falta. Então, são detalhes que custam muito caro. Mas pensando em desempenho, na minha concepção, a equipe foi o tempo todo superior ao adversário, né? Então, geralmente, os jogos, a gente já conversou um pouco sobre isso, determinados momentos do jogo que se alternam, do adversário conseguir te neutralizar, te pressionando, conseguindo te colocar mais embaixo. Hoje a minha equipe demonstrou maturidade, né? E teve, pelo menos na minha análise, concepção ali que é subjetiva em relação ao que acontece ao jogo, né? Mas aquilo que eu tenho como lembrança, então a gente teve, se não o jogo todo, mas na maior parte do jogo, mais uma vez a gente teve essa superioridade, criamos alternativas, tocamos bem a bola, marcamos bem na maior parte do tempo. Alguns destaques individuais, como joga o Reinaldo, né? Como joga o Reinaldo. Um gol. Eu falei de seleção, vocês riram, esse cara tem que ser avaliado, porque ele é meio louco e tem que ser... que competição. Não é justo falar de um, porque é um trabalho do todo, é um trabalho da cidade, a cultura do clube, etc. Mas para não prolongar muito, mas é um gol de... Meu Deus, que golaço. Que golaço. Mas a equipe como um todo, que é isso que é realmente um ponto importante, esses destaques individuais. E aí não é justo só falar do Reinaldo, tenho que falar de todos. Mas a equipe demonstrou maturidade e faltam 10 jogos para a gente continuar. Temos mais um jogo, esse pedaço da tabela acabou nos favorecendo com o jogo do Fluminense vindo para cá, e aí favorece porque tem o resultado positivo, né? Então a gente tem mérito naquilo que foi feito. E agora descansar, porque já tem outro gigante para a gente enfrentar. Mas hoje é dia da gente celebrar e, mais uma vez, manter a fome. Esse é o foco, manter o time concentrado, manter o time com fome, porque a gente continua a sonhar e trabalhar a, quem sabe, aí conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória e a invencibilidade mantida, né, no Maião. O professor mesmo disse agora que é injusto falar de um jogador só depois de uma vitória como essa, mas eu preciso perguntar de um personagem especial hoje. Após 6 meses, o Muralha, que é um ídolo aqui, pelo menos torcedor do clube, volta depois de 6 meses à titularidade do time e logo após o jogo, após conquistar os sonhados 46 pontos. O que dizer do Alex Muralha hoje? Vou retornar ao gol. E falta 1 ponto para atingir a nova meta, que seria superar o Barueri na campanha de 2009. Que o professor fala sobre isso. Legal. Deus faz essas coisas, né? Ele prepara momentos assim.
E justamente eu pensei isso no final do jogo passado, que o Muralha merece isso, né? Ele merece isso e é um dos caras que simboliza muito esse trabalho, porque claro que ele tem no histórico dele sempre a titularidade aqui no Mirassol e num primeiro momento existe um impacto porque eles são seres humanos. Mas o que esse cara contribui para o nosso dia a dia, no banco, em cada treinamento, um líder, uma história linda, uma carreira linda. Esse cara ele ensina muito a gente, a mentalidade que ele tem. Então eu fico muito feliz de comandá-lo, né? Um cara humilde que está sempre disponível para tentar coisas novas. Fez um grande jogo, né, naquilo que em todas as fases fez coberturas, ótimas decisões no jogo ofensivo, pegou a bola da falta, defesaça, saiu do gol, fez tudo hoje e não só a partida, o fato de jogar, mas da performance. Então conseguiu contribuir muito com a equipe e por isso que eu falo que não é legal a gente enaltecer que é um trabalho muito coletivo mesmo, um trabalho de muita cooperação, de muito caráter. O Danielzinho falou sobre isso no pré-jogo. Então é um privilégio estar trabalhando com eles. Eu falei na pré-eleição, não só da gente ter conquistado a permanência, mas de ter a oportunidade de dar passos adiante. Então é muito legal e citamos alguns nomes aqui. É importante a gente perder o Lucas Ramon, Daniel Borges joga, o Gabi saiu, o Christian tem jogado, então eu sempre falei para vocês que tem mais de 11. O Guilherme veio, o Negueba não iniciou o jogo passado, iniciou hoje, mais uma vez conseguiu contribuir de todas as formas possíveis. Um time muito altruísta, um time que tem uma essência de intensidade, de caráter, de parceria. Então eu falei do Reinaldo, eu não gosto muito de falar individualmente, também não gosto que fique falando de mim, porque é um trabalho que tem que falar de todo mundo. Ninguém se preocupa aqui também em ter seu nome gritado, ter seu nome enaltecido. A gente dá muita glória a Deus por tudo que está acontecendo e a gente reconhece muito a mão dele nesse trabalho e aquilo que ele está nos dando a oportunidade de fazer como em aspectos coletivos. E em relação à pontuação, eu achei até que era mais alto, eu achei que era 51, né, que eu tinha falado para vocês. Eu não vou falar onde que eu pesquisei, porque tem gente aqui que me forçaram o erro, algumas meninas aqui, porque é da empresa delas. Então. Mas vamos parar por aqui. Eu não vou transferir, eu vou assumir a responsabilidade do erro na pontuação. Então, mais um ponto para se comemorar da gente estar entrando para a história como o caçula melhor sucedido. Então, sim um ponto para a gente já mirar, né? Faltam 10 jogos agora e pelas probabilidades tem determinadas pontuações que nos dão uma vaga na Libertadores. Essa pontuação é uma, PH. Então, mas eu quero focar naquilo que nos trouxe até aqui, que é a identidade do nosso time, a identidade do clube, o trabalho capitaneado pelo Juninho, pelo Paulinho, pelo Dr. Edson, por todos esses que formam o clube e que a gente venha se somar para esse trabalho. Então, continuar focando em desempenho. Hoje, mais uma vez, foi uma demonstração de muito esforço e que nos deu, graças a Deus, mais uma vitória. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Vou sair um pouquinho das análises táticas porque eu quero saber qual é a magia que tem aqui dentro desse campo. O que faz o Mirassol jogar tão bem aqui e, na sua visão, o que justifica essa invencibilidade tão duradoura? Essa é boa também, Gabi. E aí eu preciso dar um abraço no Barba, cuida do campo, o Robertinho, o cuidado e o carinho que se tem com esse campo, porque é com certeza um dos melhores campos do país e
A gente conhece bem e gosta de jogar aqui, mas tem todo esse carinho do torcedor, o fato da gente poder conversar com o torcedor e esse respeito. Antes do jogo, eu faço questão de cumprimentar e agradecer a participação do torcedor. Aqui, o pessoal que fica aqui atrás de mim, atrás do banco de reserva, pessoal da Fúria. Então, é um ambiente que a gente se sente muito amparado, vamos dizer assim, sabe? Então, nossas famílias. Então, a gente fica muito feliz mesmo de jogar dentro de casa, de ter o apoio do torcedor. E esse apoio não é só quando ganha, esse apoio é quando a gente toma gol, esse apoio é quando a gente está atrás do placar. Então, eu não consigo ser muito objetivo, Gabi, na minha resposta, mas, mais uma vez, eu falo sempre desse sobrenatural que Deus tem feito nas nossas vidas, e esse lugar tem essa mística aí, vamos dizer assim. Eu espero de coração que a gente possa manter esse foco, manter o nosso nível de desempenho, e que um dos objetivos é poder terminar invicto também aqui, né? Então, e são jogos sempre muito difíceis, como eu falei, já tem o São Paulo pela frente aí, mas hoje ainda é momento da gente comemorar, e um dos fatores é esse carinho e poder presentear o torcedor com mais uma vitória. Professor, um ponto que eu fiquei muito interessada em entender é desse time tão ofensivo que o Mirassol e não só, obviamente, nos atacantes, mas todos os jogadores do Mirassol têm pontos ofensivos muito fortes. Eu imagino que o Ramon, no último jogo, ele jogou com 3 zagueiros e hoje ele fez uma linha de 5 ali para tentar, talvez, conter esse ataque poderoso do Mirassol. Mas você vê um jogador como o Reinaldo que tem essa capacidade de mudar o ponto de ataque do jogo. Ele sempre faz isso, ele consegue fazer não só uma inversão, mas mudar totalmente o caminho do ataque. Eu sei que você falou que não quer dar fatores individuais, mas até o Muralha aí participou em 3 toques, que foi o terceiro gol do Mirassol. Como você trabalha esse ataque de até zagueiros, laterais? Daniel Borges também participou muito dos ataques do Mirassol, para fazer com que o time todo consiga participar do trabalho ofensivo. Não, muito bom, Carol. Pensar sempre na equipe de uma forma sistêmica mesmo, né? De ser uma equipe equilibrada. Então, para a gente ter a bola, nós temos que defender bem, a gente tem que se doar defensivamente, né? O jogo contra o Fluminense, por exemplo, os 2 gols foram através de pressão e contra-ataques rápidos. Hoje a gente conseguiu construir muito, então identificar determinados espaços, alguns movimentos que a gente acaba treinando, e a capacitação individual. Sem o individual não sai. Então, tem o treino, tem a tática, tem a estratégia, mas tem a individualidade. Então, o gol do Reinaldo é um gol de pura individualidade. Tem a situação que a gente está alto no campo, ele está alto no campo, é uma bola parada que ela volta. Aí, mais uma vez, um gol de bola parada, que é o trabalho do Ivan, muito bem treinado. Então, fez uma alteração para esse jogo que gerou o gol. Então, tudo isso as formas para que a gente possa ter esse ataque forte, esse ataque eficiente, eficaz, que não é só através das individualidades, mas que se necessitam das individualidades. Então, é sempre por isso que eu falei do altruísmo, um trabalho de muita cooperação, eu falei de caráter, né, e aquilo que a gente que a gente contribui de alguma forma para que aumentar a propensão de determinadas ações acontecerem em determinados lugares do campo, e aí poder sempre que essas individualidades apareçam, né? Então, hoje foi um jogo a gente conhecia bem, então, por exemplo, o trabalho do Bruno, o analista, que faz uma ótima leitura daquilo que são os adversários, aquilo que a gente usa as informações para colocar em treinamento, né, junto com o Nicolas também, que é do departamento de análise. Então, e aí o protagonismo dos jogadores, dos aspectos coletivos e individuais, né? Então, é importante citar isso, as diferentes formas de fazer gol, a bola parada, os contra-ataques, como eu falei do jogo do Fluminense, as construções. Então, uma equipe equilibrada, uma equipe que tem versatilidade também, e que, graças a Deus, a gente conseguiu sucesso para hoje fazer os gols. Não é difícil fazer gol, e mais uma vez, alguns dias atrás a gente estava falando de um intervalo que a gente não estava produzindo, mas não estava conseguindo fazer os gols. Agora a gente conseguiu novamente em 2 jogos fazer 5 gols, então a equipe está tendo
um padrão de equilíbrio, né? Me incomoda o gol tomado, porque é um gol que não foi falta. Então, mas mesmo assim a equipe se portou muito bem, e um dos fatores é isso, a gente pensa sempre em tomar iniciativa. A gente busca tomar iniciativa do jogo, ser protagonista, então correr os riscos, os jogadores têm coragem para fazer. Então isso acaba, nessa mensuração de risco aí, a gente conseguindo com eficiência ser eficaz, e aí os gols acabam acontecendo. Então, os aspectos coletivos e individuais, sempre. Uma coisa sempre trabalhando junto da outra. Professor Luiz Araújo, da ESPN Brasil. A essa altura do campeonato, depois de mais uma vitória, um lugar alto na tabela, o que se fala internamente sobre meta para o campeonato? Como é que é essa conversa no dia a dia sobre o que se aspira? Meta cumprida, né, objetivo conquistado, uma próxima meta. Então, o PH acabou de responder, ele falou que a gente precisa somar mais um ponto. Então, já deu uma meta para nós. Depois desse um ponto somado, se Deus quiser, aí a gente vai... Hoje a gente está sonhando com a Copa Libertadores. Uma coisa que no começo da competição o sonho era manter o time na Série A, aí não adianta a gente ficar sonhando por uma coisa que a gente já conquistou. Então a gente precisa de uma nova meta, de um novo sonho, de uma nova conquista. Então, a partir do jogar bem e de se esforçar ao máximo, a gente está sonhando com um lugar mais alto, nosso nível mais alto que a gente puder atingir. E aí a gente vai pensar sempre jogo a jogo. O Sérgio, da Esportiva Web, o elenco soube ter maturidade e um mental forte, pois se impôs durante os 2 tempos. Vitória mais que merecida, fazendo aí a defesa da 4ª colocação. Ele pede para o senhor deixar um recado para o torcedor que viu mais um espetáculo aqui no Maião. Agradecer o torcedor, parabenizar a equipe como um todo pelo esforço, pela preparação, e que a gente, como eu falei para a Gabi, que a gente possa continuar nessa tocada, né? Nós estamos mirando nesse nível mais alto nosso, e a gente precisa desse apoio. Precisa que o torcedor reconheça tudo que está sendo feito, e que, se Deus quiser, daqui para o final a gente não vai oscilar. Porque a gente está trabalhando firme para isso, para manter esse... hoje foi uma demonstração de maturidade, sim. Como o Marcelinho falou, como eu falei também, então é uma demonstração de maturidade. Então, só que acabou o jogo, a gente precisa focar para domingo, para que a gente continue a evoluir, para que a gente continue a amadurecer para essa reta final da competição. Quem sabe ainda o melhor está por vir, então nós estamos trabalhando para isso. A próxima pergunta o senhor acabou de responder, mas só para não passar em branco, Lucas Israel, do Diário da Região, parabéns pela vitória. O Mirassol liderou em todas as estatísticas ofensivas, o que ilustra o domínio do time ao longo da partida. A eficiência do time, tanto atacando como defendendo, mostra o amadurecimento do trabalho como um todo? Mostra. Aquilo que a gente acredita, que o avião decola no final da pista. Então, quanto mais tempo para trabalhar, uma equipe que vai se conhecendo, que vai podendo evoluir, que continua trabalhando firme. Nossa preparação, nosso time é um time de treino, então a gente precisa estar afiado com aquilo que é conceito, com aquilo que é nível de concentração, com as informações em relação ao adversário. Nós não podemos mudar nada, então a gente tem que buscar crescer, né? Se a gente descansar, ficar com a barriga cheia, nós vamos andar para trás. Então, manter nosso nível, aquilo que nos trouxe até aqui, a versão sempre aprimorada a cada jogo. É isso que a gente está buscando. A última pergunta é do Leonardo Cato, do Estadão. O Mirassol chega para o duelo contra o São Paulo na próxima rodada em um momento bem melhor que o do adversário. Como é que o senhor pretende aproveitar essa onda positiva do Mirassol e negativa do São Paulo para tentar repetir o que foi feito no Morumbi no primeiro turno? Isso são fatores que não entram em campo na minha cabeça em relação à preparação. Isso para mim não entra em campo. É um time grandíssimo. Então, por exemplo, eu vou ressaltar isso porque já fica como um recado também. Em determinado momento do segundo tempo, bem pouquinho tempo, mas a concentração caiu. E aí, se o Inter faz um gol ali, o jogo muda. Então, time grande você não pode. Então, São Paulo é um time gigantesco, um ótimo time, que está passando por o Crespo chegou faz pouco tempo, está passando por mas ninguém se engana, a gente sempre joga no limite e nós precisamos jogar no nosso limite sempre. Treinar no limite, prestar atenção no limite, estar concentrado no limite para que a gente venha jogar sempre no limite. Sempre no limite. Então já fica o recado, é no limite o tempo todo. Então não tem essa de, é time gigante. A gente tem que jogar muito para ganhar do São Paulo, para conseguir um empate do São Paulo, a gente tem que jogar demais. A gente está na ponta dos cascos,
né? Tá bem recuperado, porque o jogo já é domingo, então tem que estar bem recuperado. O que tiver que fazer estrategicamente para que a gente possa fazer um grande jogo, manter nossa humildade e o nosso trabalho como a gente fez até aqui. Então não tem favoritismo, não tem nada disso para o Mirassol, não tem nada disso. Tem sempre muito trabalho, muita humildade, muita concentração, para que aí sim, a gente fazendo um grande jogo, aí a gente tem a chance, fazendo um grande jogo, vou repetir, a gente tem chance de conseguir um resultado positivo.